Você tendo acesso à lista de relacionados, um Santos que definitivamente espera, isso é claro, é notório, não precisa ninguém falar, né? O Santos espera muito mais do Miguelito, né? O Miguelito, ele hoje está fora de novo da lista de relacionados. Ah, mas porque ele foi servir o sub-20. Isso é uma muleta, né? Quando você questiona e é preciso dar alguma resposta. Porque se o Miguelito realmente, na visão da comissão técnica, fosse importante, agregasse ao profissional hoje, Orlando, Rodrigão, Gustavo, olha, a gente vai, Quaresma, a gente vai querer trazer o menino para ficar com a gente, não vai viajar com vocês, porque a gente espera contar com ele lá em Belém. Mas não é isso que acontece. Então, eu sei que tem muitas pessoas que acham que o Felipe não gosta de base, o Felipe não gosta do Miguelito. Não tem nada disso. O Miguelito precisa jogar o que ele joga no sub-20, ele precisa apresentar no profissional. E eu sei que internamente, no Santos, tem gente sentando com o Miguelito e mostrando para ele que se ele não mostrar o que ele mostra no sub-20, a mesma intensidade, a mesma vontade, as coisas não vão acontecer. Ou seja, não é que as pessoas não gostam dele no profissional. Ele precisa se ajudar. E o staff não pode também jogar contra o jogador. Porque dependendo do comportamento do staff, em vez de ajudar, piora. Então, que isso fique bem claro, eu acho que o torcedor tem que entender que a cobrança é feita, e entende-se o torcedor que quer ver o Miguelito no profissional. Mas o Miguelito, nas oportunidades que teve, só contra o CRB, na minha opinião, foi que soube aproveitar um pouco da oportunidade. E deu duas enfiadas de bola que, se concretizasse o gol, ele ia ser o cara. O Vone dissertou muito bem. O que é patrimônio do Santos tem que ser valorizado. Esse menino Miguelito, ele está sendo desvalorizado. Qualquer pessoa que tem interesse no futuro em contratar o Miguelito, pô, ele fica de ioiô, ou aquele corinho, para quem é da antiga vai saber que é corinho. Vai para lá e para cá e não fica no time. Pô, o Santos tem hoje um meia esquerda? Você não falou isso. Falei? Hoje o Santos não tem um meia esquerda? Hoje tem meia esquerda para substituir o Serginho? Não. Pô, o cara é ele, pô. Os dois nomes que estão na lista de relacionados como meia para o jogo com o Paysandu são o Patrick e o Sandri. O Sandro não é meio, volante, o Sandro é volante. O Sandro é volante. Então, veja bem, na minha concepção, o Paulo... Qual é o nome do cara? Paulo Brax. Paulo Brax. Mas é o Galo mesmo. O Paulo é bom porque... Ele deve ser bom porque tem o nome de Paulo, não é qualquer trouxa que tem o nome de Paulo. O Galo. Eles tinham... E o próprio Marcelo Teixeira, o Carille, o Miguelito, tu gostando ou não gostando, ele tem que fazer parte do time profissional. E acabou, não volta mais pro... Mas ele não tem que entregar mais, Paulinho? Mas chegou... Mas como é que ele vai entregar se ele não joga? Exatamente. Mas quando ele tem as oportunidades... Então, mas a oportunidade é pequena. Tu jogou bola? Por exemplo, vai numa peneira. Numa peneira, 50, 100 crianças. Aí eles vão pensar lá. Na verdade, já está tudo carta marcada hoje em dia. Fosse o seu Ernesto, o Papa, o Olavo, eles iam ver quem jogava. Entendeu? Mas o moleque que vai é salvo na peneira, pô, ele vai ter um tempo para ser avaliado para ver se ele fica ou não. Não é verdade? É a mesma coisa o Miguelito. Põe o Miguelito ali para treinar com o profissional. Mas ele treina com o profissional, Paulinho. Ele treina. Tudo bem, ele fica... Pô, e as duas enfiadas que ele deu não é burro de bola. Mas é muito pouco, Paulinho, para as oportunidades. Mas o problema todo, Camargo, veja bem, desculpa discordar de você. Tem que discordar. Aqui que estão para isso. É porque eu, depois da minha volta agora, eu vou procurar ser mais educado, que dizem que eu não sou. Então, me desculpa e tal. Tudo a gara. Mas, veja bem, o Miguelito, ele é o único meia para substituir o Serginho. E tecnicamente ele dá 10-0 nesse Serginho, pô. É uma necessidade que o clube tem, né? Acho que não só da parte técnica, porque a gente tá falando de um Santos que... Olha os nomes que foram citados para serem meias na viagem. Sandri não é meia, o Patrick muito menos. Então hoje você só tem o Serginho como opção. É a primeira necessidade do clube. A segunda necessidade do clube é a parte financeira. O Santos vai cometer o mesmo erro com o Miguelito, que cometeu com jogadores da geração 2002, 2003, como aconteceu com o Cadu, como aconteceu com o Ivonei, que eu não estou falando que são grandes jogadores que vão desfilar no futebol europeu. Mas dentro do contexto atual, eles são importantes. Eram ativos do clube. Mas o Ivonei não mostrava nada no profissional também. Eram ativos do clube que o Santos perdeu de graça. 2 meninos que o Santos formou desde o Sub-11 e perdeu sem ganhar um tostão.
Vai acontecer a mesma coisa mais com o um Miguelito, pouquinho se para não der trás, oportunidades. Bambu também perdeu, entendeu? Vai jogar a O bola. Bambu ainda, foi uma outra situação. ainda né? deram oportunidade para ele. Mas o ele jogou. Miguelito, um dos grandes problemas dele, eu também acho que tem outros jogadores melhores na base do que ele, só que um dos grandes problemas na formação e na transição do Miguelito foi que ele não treinava e não jogava como profissional. Ele só disputava na parte física com meninos do sub-20. Chegou no profissional, ficou nítido que ele estava com dificuldade. E aí no jogo que ele vai bem, a comissão técnica vai lá e rebaixa ele para o sub-20. Não tá certo. O Ganso pode, ficou né? quase 2 anos batendo e voltando. E hoje é o Ganso. Cara, às vezes eu acho que também tem, Não, né, mas aquela... o problema só do Miguelito nessa questão é o Ansiedade. seguinte: eu até entenderia essa questão do Miguelito ficar tanto fora se tivesse outro jogador para posição. Mas não tem. Exatamente. A partir do momento que você só tem o Serginho, você tem que ter o cara ali. E tem coisas no futebol que o treinador, quando quer, faz. Quando Sim. ele quer mostrar para todo mundo que o cara não serve, ele coloca 1, 2, 3 vezes, aí já começa tanto a imprensa, parte da imprensa, como parte dos torcedores já vendo, o cara não dá. O cara não dá. O cara Mas na não visão serve. da comissão técnica, Vone, pelo menos que eu tenho de informação, é justamente Sim, isso. Na mas veja cabeça bem. da comissão, o jogador ele precisa ter uma rotação maior, ele precisa ter uma intensidade maior. E isso já foi conversado com ele, tanto na base quanto no profissional. E tá claro que para a comissão técnica, o Miguelito que tem aí hoje, não dá, não Sim, serve. Concordo, mas colocar ali o Rincon para a situação Eu concordo. também não dá. É aí que é a questão. Eu concordo com a comissão técnica se ela tem as peças ali. Se Mas tem não as tem as peças, peças. se não tem as peças. A impressão que eu tenho é que se tem espera as o Bernardo, peças, ô Vone. mas- A impressão que eu até tenho... o Bernardo chegar. Não, o Bernardo chegar, está foi o nessa Bernardo. fase final. Conversei hoje com ele, os meninos já tinham Mas conversado desde- esses foi o dias. Miguelito, por enquanto, o quando Bernardo, necessário. mais uma, ele, segundo o Bernardo, daqui a uma semana, ele vai estar já trabalhando de forma integrada com o grupo. E aí eu não sei se contra o Avaí, se contra o Guarani, se contra o Amazonas, enfim. O Bernardo pode estar à disposição, porque o Carille deixou claro, o Bernardo Carille citou que é uma opção quando tiver recuperado.